Boa noite, pais, aqui do Educandário dos Santos. Eu sou o professor Anderson Ramos e nós estamos iniciando a nossa quinta e última noite da semana de formação para pais, a primeira semana de formação para pais aqui do canal Educandários. Estou muito contente com o resultado que nós estamos tendo aí. Algumas pessoas estão me mandando bastante perguntas via e-mail, via WhatsApp, certo? Já estou aqui já propondo aí a abertura do curso, né, um curso para pais que querem alfabetizar seus filhos, certo? Utilizando o método fônico. Hoje nós estamos numa posição um pouco diferente, né? Eu estou usando a câmera de uma posição diferente para ver se não fica aquele mesmo formato. Parece que ficou até mais gostoso, até assim a visão e a aproximação. Espero que o som também esteja muito bem, tá certo? Eu estava ouvindo nas últimas gravações, o som ficou bom, mas estava um pouquinho baixo, certo? Assim, para o meu gosto, não sei o gosto de vocês, certo? Então deixe nos comentários também qual foi a sua apreciação, etc., da semana. E também deixe suas perguntas também no chat, aqui ao lado, certo? Ou então depois, se você estiver assistindo essa palestra, depois da nossa semana, certo? Ter passado, deixe as perguntas nos comentários também, que eu sempre vou estar passando e olhando as perguntas e respondendo de acordo com o possível. Bem, essa vai ser uma noite bem difícil. Vai ser uma noite bem difícil, mas antes eu quero só falar o seguinte: nós chegamos a 78 inscritos aqui no canal Educandário. Então, por isso eu peço para vocês que, chegando aos 80 inscritos, eu vou sortear 2 dessas canequinhas aqui entre os meus alunos, tá bom? Então, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu também tenho um projeto de flauta doce, certo? De flauta doce, onde eu ensino música e flauta doce, né? O instrumento flauta doce para os alunos, totalmente gratuito. Esse projeto é totalmente gratuito. A única coisa que o aluno tem que ter é a flauta e a disposição de estudar, ok? É um curso totalmente gratuito. O aluno aprende não só a tocar o instrumento flauta doce, mas também aprende a ler partitura, a solfejar e a cultura musical em si, história da música, compositores famosos, conhece peças famosas musicais, tanto para a flauta doce como para qualquer outro instrumento. Então, se você tem aí o seu filho e você gostaria que ele aprendesse um instrumento, mas não tem condição assim de ter um instrumento, não tem condição de ter um instrumento caro, mas quer que ele comece a aprender um pouco de música, então é só entrar em contato comigo aqui por esse telefone novamente, certo? E eu estarei conversando com você, tá bem? O curso é totalmente grátis e tem 2 versões, certo? Tem a versão online, que é a que eu trabalho com os alunos, versão online, e tem a versão presencial, que começa a partir de fevereiro deste ano, com o fim da pandemia, ok? Bom, dito isso, vamos para o nosso tema, porque hoje o nosso tema é pesado, é um tema bem difícil, é o tema doutrinação versus educação. Tá? Vamos então começar. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhada nas definições aí de deveres e direitos, certo? Todos nós cidadãos, certo? Todos nós cidadãos brasileiros, nós temos os nossos deveres e temos os nossos direitos. Existe uma máxima, certo? Uma máxima que foi totalmente desmontada, desconfigurada a partir dos anos 80, especialmente de 1985 para cá, que é o momento da redemocratização do Brasil. Antes de nós falarmos nisso, vamos dar uma olhada nas definições, certo? De deveres e direitos, ok? Vamos lá.
Visto essa definição de direitos e deveres, nós podemos concluir o seguinte, certo? Nós podemos concluir o seguinte. Nós temos essa construção que ela foi desmontada. Para que você tenha os seus direitos, certo? Você deve cumprir os seus deveres. Então, a sequência é essa. Em toda a história universal que você possa estar estudando, você vai ver essa máxima. Para eu ter os meus direitos preservados e salvaguardados, eu preciso cumprir os meus deveres, tá certo? Porém, a partir dos anos 80, de 1985, com a redemocratização do Brasil, e por que eu coloco entre aspas essa expressão redemocratização? Porque nós tivemos também um período de redemocratização lá nos anos 30, lá nos anos 40, especialmente em 45, com o fim da ditadura Vargas. Tivemos também em 85, e sempre vamos ter essa expressão, redemocratização, tá certo? Eu não vou entrar no âmbito político da expressão democracia, porque mais do que política, essa definição ela leva também um caráter filosófico. Então, a definição política dentro da prática política, ela toma um caráter, e dentro da prática filosófica toma outro, certo? E entre os dois, eu prefiro a definição filosófica, certo? Que seria a mais correta, de acordo com o que se diz, né? O que se diz ou o que se deveria ter levado em conta a prática política, que não é o que se toma hoje em dia. Haja vista que democracia depende de quem está no comando, etc. Isso daí já é um pensamento meio ilógico, mas deixamos isso de lado porque não nos cabe aqui falar sobre isso. Falando dos nossos deveres, dos nossos direitos, vamos lá. A partir de 85, foi-se colocado para o povo todos os seus deveres, todos os seus direitos. Nosso povo tem direito de muita coisa e, de fato, deve conhecer, sim. O povo deve conhecer os seus direitos, é claro, positivo, evidente e operante. O povo, sim, deve conhecer os seus direitos. Mas, certo, ele deve conhecer não só os seus direitos, mas também conhecer os seus deveres. Porque, como eu já disse, a máxima é verdade. Porque, como eu já disse, a máxima é verdadeira e categórica. Para eu ter os meus deveres, os meus direitos reservados e garantidos, eu necessito ter os meus, né, deveres praticados. Ou seja, eu tenho que praticar os meus deveres, eu tenho que praticar os meus... Para eu ter, como eu disse para vocês, para eu ter os meus direitos observados e preservados, eu tenho que praticar os meus deveres, certo? Porém, se eu não pratico os meus deveres, eu sofro a sanção de não ter os meus direitos, ok? Só que essa equação, praticar deveres e possuir os direitos, ela foi suplantada. Como? Primeiro não mostrando para o cidadão brasileiro quais são os seus deveres. É claro, os deveres mor, né, vamos dizer assim, os deveres mor, como pagar os impostos, fazer as suas ações de cidadão normal, isso daí foi continuado, porque até não daria para tirar. Mas deveres, como por exemplo, deveres simples, como, por exemplo, estudar para passar de ano, certo? Ou seja, o aluno, se ele não for bem na escola, se ele não for aplicado na escola, ele não tem o seu direito de passar de ano. Isso é óbvio, certo? Isso é óbvio. Porém, você pode ter visto aí falado de uma tal progressão continuada, que o aluno, mesmo que ele não tenha ido bem na escola, ele é aprovado de ano, certo? Ele é aprovado de ano.
coitadinho, ele é aprovado de ano porque ele teve suas razões de não ser aprovado, aconteceu isso. Ou seja, muitas justificativas, porque ele tem o direito de passar de ano. Só que ele não cumpriu o seu dever de estudar para passar. Então, eu não preciso cumprir os meus deveres para ter meus direitos reservados. Quando isso eu faço, ou seja, quando eu não cumpro os meus deveres, alguém está saindo perdendo, certo? Alguém está saindo perdendo. A médio prazo, quem é que sai perdendo? É o aluno. Só que a longo prazo, quem sai perdendo? Todo o país. E assim todas as suas áreas, ok? Ah, professor, mas você fala disso, mas você não vê que a gente paga um monte de impostos e não tem aí o nosso direito observado aí de ter uma boa escola, de ter uma boa infraestrutura, uma boa região onde mora, no lugar onde mora, etc. Não tem por um motivo. Vocês cobram? Não. Então, o que eu preciso fazer? Para eu ter os meus direitos preservados e respeitados, eu preciso também ter a prática do dever de cobrar de quem tem o poder de resolver. Eu preciso ter essa prática de cobrar deles, certo? E como é que eu vou cobrar se eu não sei quem é? Ou seja, é conhecer, é estudar, é preparar-se, certo? Para saber praticar o seu dever. O que aconteceu de 85 para cá? Aconteceu que muitas vezes o povo ele acaba sendo ludibriado, certo? Ou seja, ele acaba sendo deixado de lado para que ele não possa cobrar das autoridades competentes. Então, isso daí a gente já sabe muito bem, né, aonde vai chegar, certo? Onde vai chegar. Ou seja, eu educo mal o povo não sabe o que fazer, o que cobrar, e fica à mercê do que eu acho que é direito para eles e do que eu não acho. Ou seja, simplesmente isso daí se torna entre aspas, uma ditadura do pensamento. Ele não sabe o que é direito dele, nem qual é o dever dele, então ele não sabe o que cobrar de mim, certo? Ele não sabe o que cobrar de mim. Ele não sabe o que cobrar de mim, que sou autoridade. Ele não saber o que cobrar de mim, que sou autoridade, ele não vai cobrar de mim. Porque se ele chegar para cobrar de mim alguma coisa, eu falo, olha, nós estamos fazendo o possível, falta isso, falta aquilo outro, etc. Como eu disse para vocês no caso da educação, que é mais a minha praia, não falta dinheiro na educação. Essa é uma falácia mentirosa, certo? É uma fala mentirosa. Não falta dinheiro na educação. Falta o quê? Organização na educação. Porque se organizar toda a estrutura educacional, não só nos municípios, mas a partir dos municípios até a esfera federal, vai ver que vai sobrar dinheiro em lugares que não necessitam desse dinheiro e vai mostrar onde que esse dinheiro deveria estar, certo? Aonde esse dinheiro deveria estar para ajudar a quem realmente necessita. Então, aquele político ou aquela política, aquele candidato que diz, certo? Aquele candidato que diz. E quando eu falo candidato, como diz a nossa língua portuguesa, quando a gente generaliza, se coloca o pronome masculino. Aquele candidato que defende mais dinheiro na educação, esse candidato ele está completamente equivocado. Isso é promessa eleitoreira. Agora, se o candidato diz que, olha, precisamos estruturar a educação para saber aonde que está indo tais gastos, certo? Tais gastos. Para isso, há até uma frase muito importante de Dom Pedro II, nosso imperador, que dizia o seguinte, que despesa tola ou despesa inútil é furto à nação. É furto à nação. Então, tem lugares que não precisa de tanta injetação de dinheiro assim, certo? E tem lugares que necessitam muito. E por que não faz esse planejamento certo? Aí é que tá, certo? Aí é que tá.
Não faz isso por quê? Porque sabe que vai dar, né, vai dar pano para manga, não vai chamar a atenção. Então, eu invisto mais em São Paulo, no Rio de Janeiro, mostro escolões bonitos, para que aquilo ali está chamando a atenção de todo mundo. Eu não vou investir lá na cidade de Tonhonhon do Itanhanha, lá no extremo norte do norte, porque não vai chamar a atenção de ninguém lá. Ninguém vai para lá, só aqui que está chamando a atenção. Essa é a posição, certo? E aí, o que tem a ver isso com doutrinação e educação? Vamos lá. Quando você está educando a criança, você está ensinando para ela não só a prática de você pensar, mas você está colocando para ela aquela prática do raciocínio da balança, que eu chamo de raciocínio da balança. Isso sou eu que chamo, tá? É um pensamento que eu fiz. Raciocínio da balança. Você coloca lá as duas posições para o aluno. Você coloca a posição a favor, certo? De um lado, a posição a favor e a posição contra o assunto. Então, você tem o lado a favor do assunto, a favor de um assunto, e o lado contra, certo? O assunto. Você põe esses dois pensamentos como se fosse numa balança. Você vai falar quais são as ideias a favor e quais são as ideias contra. Sempre de maneira imparcial. O que é uma maneira imparcial? Você não vai tomar partido, aliás, professor, repito a dizer, tem até um vídeo aqui no canal dessa semana, professor não deve tomar parte em assunto nenhum. O professor está para mostrar os dois lados do assunto, os dois lados do tema da sua aula. O lado a favor, as opiniões a favor e as opiniões contra o assunto. Então, ele expôs essas duas opiniões, mostrou para os alunos quem é que vai montar o seu parecer, a sua ideia, o seu pensamento sobre o assunto, as suas opiniões sobre o assunto, é o aluno. É o aluno. Ah, mas isso daí é para os alunos de faculdade, isso aí é para os alunos do ensino médio. Não, é de pequenino que se torce o pepino. Quem lembra desse ditado? É aí que está, é desde pequeno. A educação começa desde pequeno, desde lá da tenridade, desde lá do prezinho, desde lá da creche, ou seja, desde lá do colo da mãe e do pai, ou seja, da família, a educação começa ali, com os valores que os pais estão ensinando para eles, para essas crianças, com os valores que os pais estão ensinando para as crianças, ela vai moldar o seu caráter, e não com as opiniões de um terceiro agente. Quem é esse terceiro agente? É o professor. O professor, ele está lá não como um formador de opinião, não como um formador de militância. Ele está lá para ensinar. Repito, o professor está na escola para ensinar os alunos. Ele está para ensinar e não para transformar aqueles discentes, aqueles alunos, em militantes de uma causa qualquer, seja ela uma causa de direita ou uma causa de esquerda. Professor, o senhor está dando a sua opinião. Não, não estou dando a minha opinião. Isso é o que manda a lei. Isso chama-se cátedra. O professor, ele não pode fazer nada que seja contra isso daí. Ou seja, a partir do momento que eu estou ensinando, que eu estou na frente de um grupo escolar, de uma sala de aula, de um grupo de escolares, eu tenho que prestar bem atenção nisso, porque a minha fala pode conduzir um aluno a um pensamento, a uma conclusão. Então, eu tenho que ser o máximo de imparcial com isso, certo? Ou seja, eu tenho que ser imparcial em tudo. Eu tenho que mostrar as opiniões a favor e as opiniões contra. Meus alunos dão muita risada quando eu pergunto, estou dando um tema lá, eu pergunto assim, quem acha que o resultado aqui está certo, levanta a mão. Aí eu levanto a mão junto, aí todo mundo levanta a mão comigo. Aí eu falo, quem acha que está errado, levanta a mão. Aí eu levanto a outra mão, aí todo mundo fica aquela decisão, levanta a mão também.
Eu falo, quem não acha nada, levanta a mão. Eu também levanto a mão também. Ou seja, nós, professores, temos que ser imparciais, é eles que têm que tomar as atitudes. Porque a partir desse momento, ensinando eles, desde o começo, de tomar decisões, de tomar atitudes mediante as situações, ou e formar o seu julgamento desde pequeno, tá certo? Relembrando, mediado pelos valores que ele aprendeu nas suas famílias e também guiados pelos valores que ele aprendeu durante e ele aprende durante a sua convivência com a família. Por isso que a educação, ela deve sempre estar atrelada aos valores familiares e os respeitando. Tudo aquilo que desagrega, que é contra os valores da família, deve ser banido fora da escola. Por quê? Porque uma vez que isso agride a família, vai agredir também a pátria. Isso daí já é falado em muitos livros, aí basta você pegar livros de pedagogos novamente, pegar livros de pedagogos sérios, de pensadores, né, de pensadores que realmente se preocupam com a educação dos infantes alunos, para você perceber o que está acontecendo na educação, especialmente na educação brasileira, que está sendo deturpada por valores e por ditames de modinhas, como falamos ontem, de modinhas que, na verdade, não tem nada a ver com educação, e sim com doutrinação. Bem, pensando nisso, nós vamos falar de 6 deveres que o professor tem. Vamos lembrar aí dos 6 deveres maiores dos professores, certo? Lembrando que tem no Congresso Nacional, tinha uma lei, e eu vejo assim que é algo justo, porque você, senhor pai, você precisa saber quais são os direitos dos seus filhos e quais são os deveres e o que você precisa para ter esses direitos, ou seja, quais são os seus deveres como pai para ter os seus direitos como pai, certo? Do aluno, no caso, né? Os direitos do aluno, os deveres do aluno e os direitos do aluno. Mas também você, pai, precisa conhecer quais são os deveres do professor e quais são os direitos que o professor tem também. Então, eu vou falar para vocês quais são os deveres do professor. 6 deveres do professor. Esses 6 deveres não é inventação minha, não é inventação do Bolsonaro, não é inventação do Lula, não é inventação da Dilma, não é inventação de quem quer que seja. Isso já existe no Brasil desde 1846. Desde 1846. Por que eu estou falando isso? Porque foi o ano em que se estabeleceu a primeira escola de formação normalística. Como eu falei ontem, eu fui normalista, né? Eu fui aluno do magistério lá entre 98 e 2001 e me formei no magistério. Então, antes de ser pedagogo, eu sou um normalista. E isso existe desde 1846, certo? Aqui no Brasil. E na Europa, da onde veio o nosso primeiro curso de formação normalística, já existe há vários séculos. Então, isso que eu vou falar para vocês não é nada novo. É tudo coisa já de antes, que isso aqui é defendido por todos os professores sérios, certo? Então, e teve uma lei tramitando no Congresso Nacional que falava em simplesmente pôr na sala de aula dos filhos de vocês, certo? Um cartaz lembrando os deveres do professor, certo? Lembrando os deveres do professor. E muitos professores falaram horror disso. Ou seja, ou eles não conhecem os seus próprios deveres, ou eles têm medo que vocês, pais, conheçam o próprio dever. Por isso eu, Anderson Ramos, a partir do ano que vem, na minha sala de aula vai ter esse cartaz, por minha livre e espontânea vontade. Ninguém está me obrigando. Eu vou colocar porque eu quero colocar, para que meus pais sejam informados de quais são os meus deveres e também para que ele também seja informado de quais são os meus direitos, também como professor, ok? E também vou passar para os pais, vou entregar para os pais, para eles saberem disso exatamente. Então, vamos lá observar o primeiro dever. Olhem aí.
Então, como vocês viram, o professor não vai aproveitar da sua audiência cativa dos alunos para promover as suas opiniões. Ou seja, aquilo que eu falei lá no começo, o que o professor tem que ensinar? Ele tem que falar a causa, o motivo, a razão e a circunstância de determinado assunto, sem tomar partido de lado. Ele não pode, mas a minha opinião é essa. Pouco importa a opinião do professor dentro da sala de aula em qualquer assunto. Pouco importa a opinião dele. Ele ali ele está para mostrar os dois lados do assunto, o lado a favor ou o lado contra. E mostrando esses dois lados, ele deve ser imparcial, ou seja, não tomar partido de nenhum dos lados. Entenda isso, pai, certo? Entenda isso. Hoje isso acontece na sala de aula, é muito difícil. Você vê o oposto, vê professores militando a favor de causas que não são propriamente a educação de seu filho. Vê ele trabalhando, formando o quê? Militantes políticos, certo? De determinados pensamentos. Isso, muitos professores. E vou dizer para vocês, se vocês, pais, prestem bem atenção, se vocês, pais, não tomarem as rédeas da educação dos filhos de vocês, ou seja, não ficarem de olho, o filho de vocês vai ser também doutrinado. E na próxima geração vai ser muito pior o problema do que é hoje. Vamos ver a segunda regra aí. Pois bem, como vocês viram aí, nós, professores, nós jamais devemos tomar partido, certo? Tomamos partido de uma convicção ou de uma ideia, na nossa opinião. Nós temos aí a nossa opinião. Por exemplo, eu sou católico. Eu sou católico, como vocês podem ver aqui atrás, eu sou monarquista, até pela minha fala. Eu sou um católico conservador, vocês percebem, certo? Congregado mariano, aliás, futuro congregado mariano, certo? Futuro congregado mariano. Mas, uma coisa vocês devem perceber bem. Eu, na sala de aula, eu vou continuar sendo tudo isso, na sala de aula, vou continuar sendo tudo isso, mas eu não vou propagar o que eu penso, o que eu defendo dentro da sala de aula. Eu vou simplesmente o quê? Ser imparcial, mostrar para o aluno os lados dos assuntos que eu estou trabalhando, os lados a favor ou contra, positivo ou negativo, de todos os lados de todo o assunto que eu esteja trabalhando, certo? Eu sei, muitos professores até vão falar, mas isso é muito difícil de fazer. Nada que estudar não ajude. Mas eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho marido, não sei o quê. Você escolheu ser professor. O professor, ele é o eterno estudante. Então, nós temos que estudar todos os dias da nossa vida até o final do ano. Aliás, isso é que nos faz ser virtuosos. Se tem professor que não gosta de estudar, mostra também que ele não nasceu para ser professor. Então, professor, ele tem que estar lá estudando, se esforçando sempre para conhecer os lados de assuntos diferentes. E nunca mostrar para o seu aluno, na sala de aula, o professor pode ter sua opinião, ele pode ter sua opinião à vontade, mas ele jamais deve expô-la dentro da sala de aula com um grupo de alunos,
certo? Se o professor quiser escrever um livro sobre as suas opiniões sobre determinados assuntos, ele pode escrever? Pode. A única coisa que ele não pode é mostrar lá para os alunos, né, as suas opiniões sobre o livro, né? Colocar só o seu livro para trabalhar. Ele deve colocar o seu livro para trabalhar também, mas colocar o contraponto, sempre mostrando o contraponto, os prós e os contras de determinado assunto, ok? Vamos para o próximo dever aí do professor. Vamos lá. Bom, como nós vimos aí também, né, no terceiro, a gente vê aí aquele professor, tem professores, né, tem professores que eles praticam isso realmente. A gente já viu, eu já vi isso, vi várias vezes e também vi outras vezes também, né, aí na minha própria vida, experiência como docente, eu já vi isso acontecer, de professores formarem dentro, em vez de utilizar, por exemplo, o seu espaço para ensinar a matéria que deve ser ensinada, certo? A língua portuguesa corretamente, a matemática corretamente, a história corretamente, a geometria, a geografia, como se deve ser ensinado, estava fazendo o quê? Ensinando para o aluno tomar posições políticas e incentivando ele a participar de movimentos, certo? De movimentos que, né, levassem ao aluno a ter um status, ou seja, fazer engrossar o seu pensamento político ideológico, né, na sua frente, levando para passeatas, para vários movimentos aí, passeatas, carreatas, comícios de políticos, etc. Isso acontece hoje. Na minha época, quanto estudante, já acontecia, mas hoje acontece muito, especialmente no ensino médio. De vez em quando está acontecendo no ensino fundamental, certo? De vez em quando está acontecendo no ensino fundamental, mas está crescendo no ensino fundamental, no 9º e no 8º ano. Então, pais, olhem bem o filho de vocês, olhem as redes sociais dos filhos de vocês. Pai, criança não tem privacidade, pai. Enquanto está embaixo do seu teto, pai, ela não tem privacidade. Olhe as redes sociais dos filhos de vocês. Vejam com quem ela está falando. Vejam quais são o que ela está aprendendo na escola. Pergunte para o filho de vocês. Certo? Pergunte. Eu dou aula de música. Eu dou aula de música aqui no canal e eu tenho alunos do 6º, 7º, 8º, 9º, do 1º colegial, do 2º colegial. Tenho alunos de várias partes aí com vários pensamentos. E um dia, trabalhando História da Música, eu falei tinha acho que 4 alunos do 6º ano, eu falei na aula sobre um assunto que eles deveriam conhecer no 6º ano, né, que eles já deveriam ter dominado no 6º ano, e os alunos não sabiam. Aí eu perguntei, o que vocês estão aprendendo no 6º ano, né? Porque essa é matéria do 6º ano. O que vocês estão aprendendo? Aí eles me falaram, nós estamos aprendendo cidadania. Nós estamos aprendendo o que o cidadão tem que ser, o que o cidadão tem que fazer. Então, o cidadão, primeiro ele tem que conhecer os seus deveres e seus direitos. Ele tem que saber que ele tem que aprender a história, a geografia, a língua portuguesa, a matemática, para ele poder aprender, crescer em conhecimento e assim poder conhecer ainda mais os seus deveres e para ter de contrapartida os seus direitos reservados e preservados. Agora, o que está acontecendo?
Eu estou ensinando para o aluno que eu só tenho os seus direitos, mas não estou ensinando para ele como é que ele vai receber os seus deveres, como ele tem que receber os seus direitos, o que ele precisa para receber os seus direitos. Entende? É isso que está acontecendo. Então, olhe o conteúdo dos filhos de vocês, certo? Olhe o que o filho de vocês está aprendendo. Essa pandemia foi muito boa porque ela está mostrando aí quem são os professores doutrinadores, certo? Os professores doutrinadores. Por quê? Nas transmissões ao vivo, certo? Eu dou minha cara a tapa. Todas as minhas transmissões de aula estão presentes neste canal do YouTube. Todas. Podem olhar todas aí. E ainda por cima eu convido. Eu falo, pai, você tem que estar... Aliás, eu convido não. Isso é obrigatório, viu, pais? É obrigatório numa transmissão feita para menores de idade, é obrigatório ter presente um adulto responsável. É obrigatório, são normas do YouTube. Certo? São normas do YouTube e normas que são normas feitas pela Associação Americana de Defesa aos Direitos da Criança. Isso não é coisa do Brasil, não. Embora o Brasil foi pioneiro em fazer isso, mas não é coisa do Brasil, não. Isso existe. E tem professor que faz a transmissão e fala, não, pai, não precisa ficar. Por que será? Qual é o medo que ele tem? Qual é o medo que ele tem de estar presente aí o pai na transmissão? O que será que ele vai falar ali que o pai não possa saber? Então, se você... E pode ver, não, tem aluno que não... Tem pai que não... Tem professor que nem canal tem no YouTube, nem deixa a aula num lugar que o aluno possa ter acesso para assistir a aula de novo, certo? Ele só transmite, depois apaga a transmissão, certo? Por quê? Por que ele faz isso? Certo? Por quê? Será que tem alguma coisa... Não sei, pode ser que ele não saiba, né, também como fazer isso. Pode ser que ele não queira ter um canal no YouTube, pode ser que ele não queira deixar as suas aulas para a posteridade, para o aluno pesquisar. Não sei. Tem N motivos, né? Os motivos a gente vai saber só depois aí, com o passar do tempo. E às vezes vamos saber tarde demais, né, pai? Tarde demais. Bom, vamos para o quarto motivo aí. Vamos lá. Bem, como vocês viram aí, quando um professor vai tratar isso, é mais os professores de História e Geografia, certo? Eu tive um professor no Cefam uma professora no Cefam de História, que ela era fantástica, ela era desse jeito mesmo. Até hoje, eu nunca descobri qual que era o posicionamento político dela, certo? Por mais que eu lembre das aulas dela, que eu tente pescar alguma coisa, eu não consigo achar. Porque ela conseguia colocar na sua exposição, na aula de história, ela conseguia colocar todos os dois pontos, certo? E isso não é impossível. Os pontos a favor e contra sobre determinado assunto, as opiniões, certo? As questões políticas de um ponto e as questões políticas de outro ponto, certo? De outro ponto, sem, presta bem atenção, sem tomar partido de nenhum lado. Você via e ouvia as aulas dela, é uma pena que naquela época não tinha como gravar, mas você via e ouvia a aula dela, certo? E ficava, assim, admirado de ver como que ela conseguia trabalhar um conteúdo assim, certo? Essa professora, uma querida professora minha, professora Roseli Norá, certo? Era bem interessante ver o jeito dela trabalhar. E eu
vi isso, e quando alguém fala para mim, isso é impossível, eu lembro da professora Roseli Norá. Ela era imparcial, ela era, não sei se ela ainda, acredito que ela ainda deva ser viva, só deva já estar aposentada, né? Mas ela era imparcial. E daí que eu comecei a prestar atenção que eu também devo ser imparcial. Ou seja, nós, professores, por mais que nós temos os nossos pensamentos, os nossos valores, nós devemos sempre, em sala de aula, ser imparcial, certo? Não tomar partido de assunto nenhum, certo? Dentro da sala de aula. Então, e como que a gente pode ser imparcial, sendo que o assunto, ele gera uma opinião, certo? Ele gera uma opinião. É sempre fazer o seguinte, levar o assunto mostrando o lado a favor dele e mostrando o lado o lado contra ele, certo? Contra ele. Mostrar os dois lados. Mas é difícil fazer isso. Logicamente, é difícil se você não estuda, se você não pesquisa, se você não vai atrás de saber, se você já quer falar do assunto só porque viu no jornal televisivo ou no jornal impresso, certo? Ou viu num canal de YouTube sensacionalista, etc. Aí vai ser difícil mesmo. Aí vai ser difícil. Agora, se você pega, você está vendo esse assunto, esse determinado assunto, como eu estou falando aqui sobre a doutrinação, é um assunto que eu estou estudando desde o começo do ano passado, certo? Desde o começo do ano passado. Eu fiz até um trainee com uma sala com salas do ensino fundamental 2 para ver como é que isso estava acontecendo dentro da sala do Fundamental 2, certo? E é chocante quando você pega a realidade no cru. Você sente como que está tão presente essa prática da doutrinação dentro da sala de aula. É muito cruel isso daí, certo? Muito cruel. Bom, continuando aí a nossa exploração. Vamos ver agora o quinto dever aí do professor. Bem, pais, esse daí é um assunto que eu recebi muitas críticas de ex-alunos meus, certo? Ex-alunos meus. Inclusive, 3 ex-alunos que são pais, eu coloquei até aqui, ó, 3 alunos que são ex-alunos meus que já são pais, certo? Já são pais. De ex-aluno meu que está no ensino médio, né? 2 de ex-alunos meus que estão no ensino médio, e mais 12 de pessoas que convivem aqui na região, aqui que moram perto, aqui, que sempre me perguntam sobre isso, certo? Vamos lá. Referente à educação moral, moral. Como eu falei na primeira palestra, de quem é a primazia da educação dos seus filhos? É a família. Então, a família vai educar os seus filhos de acordo com os princípios que ela tem, com a religião que ela tem, etc. É isso que vai formar a base da educação familiar da criança, a base moral da criança. Então, lá dentro da família, ele vai conhecer lá as opiniões religiosas, os princípios morais que a família tem e tudo mais. Quando ele chega na escola, certo? Na instituição escola, predinho lá bonitinho, como eu falei para vocês, ele vai ter contato com várias comunidades familiares diferentes, com várias crianças de famílias diferentes, e com o professor, certo?
O professor, ele está lá não para julgar se os valores religiosos de seus filhos, certo? Os valores religiosos de seus filhos estão certos ou estão errados. Lá ele tem a única função de respeitar a opinião do seu filho, os valores que você ensinou para o seu filho. Só. Ele tem a função de respeitar e defender caso tenha algum problema dentro da sala de aula ou dentro da escola, dos direitos do seu filho está sendo desrespeitados. Esse é o dever do professor. Depois nós vamos ver no próximo item. Porém, ele jamais pode colocar como, por exemplo, os valores que religiosos ou morais que o seu filho, certo? Que o seu filho tenha, seja melhor ou menor que os outros das outras famílias. Ele pode mostrar, o que o professor pode e tem que fazer. Como eu falei, ser imparcial e segundo, certo? E segundo, sempre mostrar os pontos a favor e os pontos contra essas visões. Ele pode fazer isso? Pode colocar as outras, falar, ó, você tem esses valores, mas a outra família tem esses outros valores, e assim sucessivamente. Agora, ele não pode tomar juízo de valor de nenhum desses pensamentos, desses valores. Ou seja, ele está ali para simplesmente mediar a educação. Ou seja, mediar não, que eu não gosto desse termo, isso aí é fala de professor comunista. Ele tem que estar ali para ensinar o filho a respeitar, em primeiro lugar, as matérias e as disciplinas, em segundo, respeitar o próximo, respeitar o ser humano. Não porque é um princípio bíblico, não porque é um princípio religioso, mas porque é um princípio do ser humano, ou seja, respeitar o ser humano por ele justamente ser um ser humano. É aí que está, certo, a diferença. Então, você tem lá um aluno que acredita em uma determinada religião, certo? Que acredita em uma determinada religião. Você está lá, você vai ensinar, por exemplo, a criação do mundo, certo? A criação do mundo. Você vai lá explicar lá a criação do mundo de acordo com Charles Darwin, lá, a teoria da evolução, certo? Você vai ensinar a teoria da evolução? Vai. Só que você vai falar para ele, o aluno vai falar para você, mas eu não acredito nisso. Está errado. Aí você vai falar, olha, peraí, não está errado. O que acontece é que você tem uma opinião, você tem a sua visão, essa aqui é uma outra diferente, certo? Se você acredita nisso, muito bem, continua acreditando, mas tem essa outra visão também. Assim como tem outras visões da criação do mundo, certo? Inclusive até essa da evolução está sendo contestada hoje, né? Está sendo contestada ultimamente por cientistas, né? Sobre essa ideia da evolução humana, mas aí é outro assunto também. Então, entendido? O professor, ele está ali para mostrar as hipóteses, os lados dos assuntos. Ele não está ali para tomar partido dos assuntos, que é diferente, certo? Se eu tomo partido, eu estou errado. Eu tenho que mostrar, falar, ó, é isso aqui, tem isso, tem o que você está falando também. Todos esses lados são importantes, certo? São importantes. Tem que mostrar com igual importância, mas não tomar parte de nenhum desses assuntos, certo? Ou seja, ser imparcial, ok? Ser imparcial. Continuando aí.
Bem, como eu tinha dito para vocês, todos esses 5 acima, eles devem ser defendidos dentro da sala de aula por uma pessoa. Quem é essa pessoa? O próprio professor. Então, ele tem que defender tudo isso daí que ele está falando, tem que garantir que o aluno tenha isto, ok? Tenha isso daí. Fora, se o professor ele não garante isso, certo? Ele não garante isso, ou seja, ele toma partido, ele faz totalmente o oposto, ele está sendo o quê? Não um professor, ele está sendo um doutrinador. Ou seja, qual é a diferença entre doutrinar e educar? Qual que é a diferença? A diferença é quando o professor está ali colocando a sua opinião pessoal sobre determinado assunto. Nem mesmo quando um aluno pergunta para ele qual que o senhor acha qual é a melhor, nem nesse momento o professor pode dar a sua opinião própria. Por quê? Isso vai induzir o aluno ou os alunos a terem uma opinião que pode, às vezes, até ser equivocada, tá certo? Sobre um determinado assunto. Então, doutrinar é você o quê? É você impor para o aluno as suas opiniões e militar nessas opiniões, certo? E militar nessas opiniões, certo? Isso é doutrinar. Então, se você vê, por exemplo, você está lá o seu filho, seu filho ou sua filha, que você educou desde pequenininho, levando para a igreja, levando para a missa, para ver a missa, fez primeira comunhão, bonitinho lá, reza o terço todos os dias, faz isso. Aí entrou para a escola, está lá no 6º, 7º ano, já está de pá virado, fala, isso é coisa da idade, é adolescente, vai mudando a cabeça. Não é coisa de adolescente. Paz, isso é coisa que colocou na tua cabeça, não é, certo? Não é, porque uma coisa que está engajada desde criança dentro da pessoa, ela não muda, ela pode ficar um pouco desleixada na adolescência, mas ela não muda. Por quê? Isso está dentro dela. Então, ela vai começar a fazer isso de vez em quando, mas ela vai estar ali, certo? Agora, quando a pessoa larga de vez e acha e começa a desrespeitar você, né? Desrespeitar você, etc., é porque tem alguma coisa errada. Vai atrás da raiz, vai olhar lá nos caderninhos da pessoa, vai assistir a aula do seu filho na escola, vai ver se o professor está lá dando o conteúdo realmente que ele tem que dar. Olha lá, vai na escola, pede para o coordenador, para o diretor, que seja da escola do seu filho, pede para olhar lá os planejamentos de aula do professor, para ver se aquela matéria que ele põe lá no plano de aula é a que ele está trabalhando. Olha também, vê se qual é o conteúdo que tem na sala do seu filho, na série do seu filho, que é para o seu filho saber, que é o conteúdo realmente para o seu filho saber, para passar de ano, para ir para fazer um bom vestibular, um bom pré-vestibular, para entrar na ITEC, para entrar em qualquer outra escola aí que seja, ver se é o conteúdo que está sendo ensinado para ele naquele ano, é realmente o conteúdo que ele tem que aprender, certo? É o que ele tem que aprender. Vê. Vai, pai. Olha, o filho é de vocês. É a responsabilidade de vocês. Cada vez que você deixa, eu sei que tem muitos pais que trabalham, muitos pais que têm uma jornada de trabalho muito pesada, mas, pai, filho é investimento. Você está investindo no seu filho. E, chegando no final da vida, certo? O seu filho é que vai cuidar de você na velhice. Será que ele vai cuidar mesmo de você na velhice? Porque, de acordo com o que a gente está vendo aí, a gente está olhando cada vez mais as nossas crianças sendo extremamente doutrinadas por professores e pessoas que não têm, né? Não têm, assim, escrúpulos, né? Escrúpulos. Assim, às vezes assusta você ver determinadas coisas. Hoje mesmo, me chegou aqui uma mãe me perguntando como que ela faz para acionar o órgão competente pelo que aconteceu com o filho dela, certo? Com o filho dela. O filho dela se nega a participar da transmissão das aulas de uma determinada matéria, certo? Aqui da escola aqui perto de casa. Se nega a fazer isso porque o professor, né, ele toma as aulas
para falar sobre assuntos que vão contra o pensamento familiar. E ele ainda por cima fala impropérios, certo? Impropérios, eu não vou falar aqui as palavras, porque não cabe a mim, né? Não cabe a mim falar tais palavras que são chulas. Eu realmente sou um professor, eu não sou uma pessoa que utiliza determinado tipo de palavras, né? Nem mesmo aqui que eu estou na minha casa, embora seja o meu estúdio aqui, mas é minha casa também. Falar impropérios na transmissão para crianças, alunos, né? Alunos de 12, 13 anos, certo? E a mãe gravou a aula, levou, mostrou na direção, a direção não tomou nenhuma atitude. Então, quais são os passos que você deve tomar, certo? Vamos aí, eu vou explicar para vocês aí quais são os passos. Primeiro passo que você deve fazer. Você deve ter uma prova. Gravação de áudio ou vídeo. Ah, professor, não pode, né? Não pode. Se você está sendo lesada, sentindo-se lesada por isso, você pode fazer sim. Você pode fazer sim, certo? Você pega, grava uma prova de áudio, uma prova de vídeo. No caso, a transmissão que foi feita, ela gravou a transmissão da aula. Então, e aí foi sossegado. Mas se caso for uma aula presencial, você pode sim gravar sim a aula e pegar e mostrar a aula, certo? Gravei, tenho lá a minha prova. Vou na escola, certo? Vou na escola, eu não vou entregar a gravação original. Tira uma cópia, faz uma cópia do arquivo e entrega na direção. Fala, isso aqui aconteceu na sala de aula. Meu filho está sendo assim, sendo colocado em condição vexatória, tá? E dependendo do assunto que você colocou. A escola tem de 15 a 20 dias para dar um parecer para você, pai, para você sobre o assunto, certo? Vai chamar o professor, vai conversar com ele, vai ver o que realmente aconteceu, vai mostrar para o professor, talvez mostre, eu se eu fosse diretor eu mostraria, mostrar para o professor, falar, ó, você tomou essa atitude, não pode, aqui, ó, seu planejamento está dizendo isso, mas você está fazendo isso, o que está acontecendo? Vamos entrar aí no assunto, o que está acontecendo? Por que você não está seguindo o planejamento? Qual que é a dificuldade de seguir o planejamento que o senhor mesmo criou, ou que a senhora mesmo criou? Certo? Essa é a diferença. Então, a direção ela tem de 15 a 20 dias para tomar essa atitude. Passou esse prazo, ela não chamou o pai novamente para conversar, para dar o parecer da escola referente a isso e a resposta do professor, o que o pai tem que fazer? Ele tem que ir na delegacia. Na delegacia de ensino? Não, na delegacia de polícia. Na delegacia de polícia. Vai direto na delegacia de polícia e faz um BO. Certo? Mostrando, ó, primeira coisa, antes de ir na polícia, quando você foi lá na primeira vez na escola para pegar para mostrar, para denunciar, né, fazer a queixa, né, não é denúncia, é uma queixa, fazer uma queixa do trabalho, do que aconteceu, do fato acontecido, o que você deve fazer? Você deve pegar, certo? Uma cópia de que você esteve lá nessa data, certo? Na data, uma cópia ou da ata que eles devem estar fazendo, ou então uma cópia, lembrando, uma cópia protocolada, com a assinatura dos presentes que estão ali, certo? Pega esse documento e guarda. 20 dias, não teve resposta, vai direto na delegacia com esse documento e fala, ó, dei 20 dias, ó, o prazo certo, 20 dias para eles darem a resposta, não me deram a resposta, eu fui lá na escola, não quiseram me receber, não quiseram me falar nada, e eu estou, né, meu filho meu filho ou minha filha está sofrendo uma situação vexatória por causa do professor, ou por causa de algum colega, etc. E não há, ó, por causa de um colega. O que o professor tem a ver com isso? Sexto, ele tem o dever de defender, certo? De defender e proteger os direitos do seu filho dentro da sala de aula. Se ele não faz isso, é porque ele concorda com a pessoa que está promovendo. Se ele concorda com o que a pessoa está promovendo, ele também é colocado no mesmo balaio, como diria minha avó se estivesse viva. Bom, voltando ao assunto. Fui lá na delegacia, faz o boletim de ocorrência,
se caso, acredito que vai ter problema, não sei o que lá, é seu direito, pai, isso é direito seu. Abrir uma queixa, agora sim, uma queixa-crime, certo? Uma queixa-crime não, uma denúncia contra o que está ocorrendo, porque a escola, nesse momento, 20 dias sem te dar uma resposta, e não te deu a resposta, ela está sendo o quê? Ela está sendo conivente com a ação que está acontecendo. E se ela está conivente com essa ação, isso se enquadra em crime, certo? Em um crime, certo? Que é o próprio crime de discriminação. Por que seu filho não pode... Por que a escola não tomou uma atitude com o seu filho? Isso seria um crime de discriminação. E tem vários outros artigos aí. Se for com um advogado, então, mais ainda vai haver um monte aí ele vai achar um monte de defeitos, né, de crimes que vão lesar. Então, aí depende do bom advogado. Eu não sou especialista em estrutura e funcionamento do ensino para saber quais são os crimes educacionais que podem estar envolvindo nisso, todos. Mas um deles eu sei que é discriminação. Porque se a escola não deu um parecer para você em 20 dias sobre um assunto que você mostrou, levou lá a prova, a justificativa de que está acontecendo, e nem assim a escola tomou uma atitude, certo? Tomou uma atitude, aí é complicado. Eu trabalho, agora eu não vou puxar sardinha para a rede que eu trabalho, mas eu tenho que puxar a sardinha, certo? Para profissionais que eu já trabalhei com eles, que são muito competentes, foram muito competentes, certo? Um deles ainda está vivo, graças a Deus, certo? Que foi o diretor Eunilson, certo? Um grande diretor que eu já tive o prazer de trabalhar com ele 3 vezes, certo? E o já falecido senhor Valdemir Paulino, certo? Que foi meu diretor entre 2006, entre 2005 e 2007, certo? Foi meu diretor. Era assim, um pai chegava lá para reclamar do professor, ele não esperava anotar, ele chamava o professor e colocava o professor para ele no meio. E aí ele falava, pedia para o pai falar o que aconteceu e o professor também falar a sua versão. Os dois chegavam sempre num acordo. Era incrível isso que acontecia. Uma pessoa assim. Precisamos de mais diretores assim, certo? O problema é que esses diretores estão morrendo, certo? E a nova leva de diretores que está vindo aí, certo? Não tem esse mesmo jogo de cintura, infelizmente, né? Infelizmente. Então, por isso que eu digo para vocês, pais, tomem as rédeas dos filhos de vocês. Eu tenho aqui, e se vocês quiserem, depois eu posso estar, né, mandando para vocês por e-mail, é só me mandar o e-mail de vocês, eu mando para vocês por e-mail ou por WhatsApp, é só vocês perguntarem, eu mando esse material. Eu tenho aqui quais são os conteúdos de todas as matérias, certo? Que o aluno precisa, tem que aprender em cada série. Eu tenho aqui. Então, se você olhar aquilo ali e não está condizendo, é porque alguma coisa está acontecendo de errado, certo? É que alguma coisa está acontecendo de errado, né? E por que isso está acontecendo? E por que está sendo permitido isso acontecer? Então, lembrando para vocês, primeira coisa, observar o material do seu filho. Se seu filho está se queixando de alguma coisa que está acontecendo dentro da sala de aula, etc., você peça para o seu filho, certo? Utilizar algum meio de gravação, ou até mesmo o senhor vá lá e assista a aula do professor, veja o que o professor está fazendo, certo? Veja, vá lá. Eu sempre convido meus pais para assistir aula. Falo, pode vir assistir aula, pai, a porta está aberta aqui. Se o senhor vier assistir aula, não tem problema nenhum. Venha assistir aula. Então, o que acontece é que muitos pais não vêm, né? Não vêm. Eu gostaria um dia de ter uma internet muito boa na minha escola, eu gostaria de transmitir minha aula inteira para os pais verem a minha aula lá, ver os filhos estudando, porque isso daí é a melhor coisa que tem. O pai vai ver como o filho dele se comporta, vai ver o trabalho do professor e vai ter ainda a segurança de saber que o filho dele está sendo bem cuidado, bem trabalhado e bem preparado para encarar as dificuldades da vida que vão seguir aí na sua rotina escolar até o fim da sua trajetória dentro da escola de aprendizado. Pois bem, primeiro passo, observar o material dos filhos. Segundo passo, ter
uma certificação, uma prova daquele fato que está acontecendo, da sua queixa. Segundo, procurar a escola. A escola vai ter 20 dias, de 15 a 20 dias, para te dar um parecer, certo? Para te dar um parecer sobre a sua queixa. Passado esses 15, 20 dias, e a escola não deu esse parecer, você pode ir direto à delegacia de polícia, certo? Na delegacia de ensino, eles vão mandar você de volta para a escola. Vai na delegacia de polícia. Se for com um advogado, melhor ainda. Se não for, você também vai ser recebido. Mas se for com um advogado, é certeza que você vai ser recebido. Chega lá na delegacia, mostra o seu material, certo? Lembrando, vai deixar uma cópia do material que você tem com a direção, porque não vai deixar a original. Vai pedir para a direção, por escrito, aquilo que foi tratado naquela conversa que você teve com o diretor. Fala, ó, eu quero isso aqui por escrito e protocolado. Pede, porque senão eles vão falar, mas não veio ninguém aqui fazer queixa disso, certo? Vão dar uma de João sem braço, certo? E você não tem a prova de que você estava lá e mostrar, certo? Chegou, fez a queixa, é só aguardar os trâmites da justiça. E nesse caso, a justiça é bem mais rápida. Né? Nesse caso, a justiça é bem mais rápida porque se trata de um menor de idade. Uma queixa dos pais, tá certo? Mas sempre, se precisar coloca um advogado sempre nisso daí, porque é muito bom também, o advogado faz correr muito mais rápido do que acontece ultimamente, tá certo? Do que o andar natural das coisas, tá certo? Então, lembrando, denuncie na escola, aliás, faça a queixa na escola, apresentando uma prova palpável, certo? Uma cópia de uma prova palpável. Pego da escola o parecer do que você falou, certo? E da decisão que a escola vai tomar. Espero 20 dias para ter uma resposta desse parecer. Se não tiver entre 15 e 20 dias uma resposta, vou direto à delegacia de polícia e faço um boletim de ocorrência, certo? Determinando, de acordo com o fato, de acordo com o fato, vai ser enquadrado ali em algum crime, especialmente o crime de discriminação, certo? Então, esses são os passos que você deve seguir, certo? Deve seguir. Ah, professor, e se eu for direto na delegacia? Não, porque eles vão mandar você direto para a escola, certo? Direto para a escola, ok? E, ainda mais, se você conhecer pessoas que têm a mesma queixa disso, vai em grupo para a escola e em grupo para a delegacia, certo? E em grupo para a delegacia, tá certo? Que aí, melhor ainda, ok? Olha, doutrinação na sala de aula é crime, não é educação. Educar é você ensinar os dois lados do mesmo assunto, da mesma moeda, certo? Como diria meu pai, é ensinar os dois lados sem tomar parte de nenhum, deixar que o aluno decida por si só. Isso é educar, certo? É promover a educação. A partir do momento que você, professor, ou que o professor tome partido e fala, não, esse é melhor do que esse, dando a sua opinião assim, aí ele já está doutrinando. E se caso for que ele não respeite nenhuma dessas regras aqui, certo? Ou não faça a 6, que é a mais veemente, se ele não protege o seu filho de alguma situação que está acontecendo dentro da sala de aula, ele também está ocorrendo em crime de doutrinação também. Ele está permitindo, ele pode não ser doutrinador, mas ele pode estar permitindo que alguém que esteja ali querendo doutrinar esteja ali fazendo, tá? Porque também tem muito aluno que é militante dentro da sala de aula. Infelizmente, também já tem isso também dentro da sala de aula, o próprio colega. Então, preste bem atenção. Pais, cuidado com os filhos de vocês, tá bom? Olhem bem direitinho. Fiquem no pé deles, nas redes sociais, olhem nos cadernos, certo? A agenda. Criança não tem privacidade para pai. Para pais, crianças não têm privacidade. Pode ter privacidade para outras pessoas, menos para os pais. Ainda mais nesse tempo que está acontecendo muita coisa ruim. Viu, pais? Cuidado com isso, tá bom? Cuidado, tá certo? Fiquem de olho no filho de vocês, tá bom? É o futuro de vocês que vocês estão cuidando, tá certo? E cuidando do futuro de vocês,
vocês estão cuidando do futuro da nossa grande nação, o futuro do nosso Brasil. Fiquem todos com Deus. Agradeço a presença de todos vocês nessa semana, certo? Deixe o seu like. Se não for inscrito, considere se inscrever. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que vocês puderem, tá bom? Divulgue aí. Quem quiser fazer o curso de alfabetização, certo? Para pais alfabetizadores, só entrar em contato comigo por esse celular. E quem quiser fazer também o curso de flauta doce também pode entrar em contato pelo mesmo celular, tá bom? Fiquem todos com Deus e salve Maria. Tchau, tchau, paz.